Fala, João. Vamos para mais um caso. Paciente super jovem, paciente de 1993, faz atividade física aí, de pelo menos moderada a forte intensidade. Estava com queixa de uma dor, um desconforto torácico ali de difícil caracterização durante o esforço, induzido pelo esforço. E o detalhe aí, que vem para facilitar a nossa vida, é porque ele é usuário de hormônio esteroide anabolizante. Então, chega o exame, a gente vai fazer. Lembrando que, para quem está nos assistindo, se o cara faz atividade física de alta intensidade, o eco bidimensional tem papel limitado. E talvez seja isso que a gente veja nesse caso aqui. E para a galera ficar tranquila que, toma hormônio, a gente tem que pensar em doença isquêmica. Não é bem assim. A gente tem que entender por que a gente pensa em doença isquêmica, como a gente pensa em doença isquêmica, como a gente não pensa, quais são os padrões evolutivos, né? Então, nós vamos ter aulas específicas aí, como a gente já tem no livro, capítulo falando só sobre cardiotoxicidade. Então, galera, esse pessoal é um pessoal que tem uma tendência a alterações nessa cascata de coagulação, né? Além disso, tem uma mudança de perfil lipídio. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. Mas, enfim, o cara chega com essa dor, treina muito pesado. Eu posso pensar em várias coisas, né? Fadiga e tal, cara, beleza, vamos lá, vamos investigar. Normalmente, você não tem tempo de fazer todas essas perguntas, né, no seu dia a dia de laboratório, mas uma pergunta para o cara grande que chega para você, ou um cara que demonstra um físico, é obrigatório atualmente, e eu acredito que daqui para frente, perguntar se ele usa quais substâncias, né, ergogênicas. Isso é fundamental. Perguntem que vocês vão se surpreender. E assim, perguntem mesmo, porque se você falar assim, você usa hormônio, ele pode ser até que responda. Se eu usar anabolizante, não, ele vai dizer que não. Ele faz uma reposição, ele não usa anabolizante. E aí, quando você vai fazer assim, mas o que é reposição? Não, usa ali a testosterona e tal. E sua última testosterona estava quanto? Não, 1.500. Não é reposição, né? Cara, e é legal porque, assim, pergunte de uma forma natural, tá, galera? Sem julgamentos. Jamais. Julgamento e sem estresse também. Eu, como já sou da casa, vamos dizer assim, né? Eu já pergunto naturalmente, e o ciclo é qual? Pronto, já resolveu o meu problema. Mas eu sei que muitas pessoas não têm essa vivência. Então, pergunto, faz alguma suplementação? É importante eu saber se você faz uso de hormônio, esteroide, coisa e tal. E os caras e meninas e tal, isso é muito normal hoje em dia, ninguém tem vergonha de falar nada e nem preconceito e nada disso e tal, ok. Mas aí vamos ao que interessa, Caio. Esses 4 câmaras aí. A priori, cara que treina, né? Você vê assim, tem ali talvez um componente misto aí, né? De treino, pelo padrão das cavidades cardíacas. Mas a priori, olhando assim, chama atenção um pouquinho de hiperecogenicidade ali na região basal, inferoseptal, enfim, mas. Tem aquela trabeculação e aquela banda O característica, falso tendão ali, né, que aparece. nosso tendão. E ali eu não vejo BD, o cara tem realmente misto, né? O cara faz ali um crossfit, enfim. Vou no 2 câmaras, ao meu ver também não tem nada demais, tá? Não sei se você acha alguma coisa, mas bem tranquilo. E o 3 câmaras, né? A única coisa que me chama atenção é a hipertrabeculação de ponta, né? Que aí é um outro problema, né? A hipertrabeculação é por conta do hormônio, é por conta de patologia ou é por conta de treinamento? Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao nosso mundo. E ainda tenho que ver se... E nesse caso, vou dizer, eu fiz esse exame, né? Cara, se a queixa não fosse muito característica,
eu penso, por último, na doença isquêmica. Não é o comum. Realmente não é o comum. Diferente da emergência. A gente também trabalha em hospital. E chega muito usuário de hormônio com infarto agudo, tá? Então, não pense que não chega porque chega. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Abrir aqui o 4 câmaras e vamos fazer aquele trabalhoso strain, que a gente tem um trabalho imenso. Vou falar isso para o Jaime, para melhorar isso, porque tá bem, cara, muito demorado esse strain aqui. 30 segundos é uma vida, pô. Aí. Já marcou as imagens para nós, está processando. E aí você está ali, né? Aquela expectativa. Na verdade, o paciente já foi, né? Já está ali tranquilo. Você fez essa análise e que beleza, né, Caio? Olha aí. Você vê que, assim, foge do padrão de toxicidade por esteroide, então esquece. Mas tem aquela alteração ali segmentar que, no contexto de uma dor torácica, a gente vai valorizar. E veja mais uma vez a perda do padrão de ativação ascendente, né? Se a região apical da parede anterior é que deveria trabalhar mais, está com 2 de strain, não tá legal isso aí. E tem uma situação interessantíssima aí, né? Novamente, né? Eu já peguei muito laudo assim e é bem constrangedor. Exame normal, porque o exame desse paciente, todas as variáveis são normais. Strain longitudinal global de 22,2 dentro da normalidade. Isso aqui não é normal nunca. Se foi bem feito, não é normal isso aqui. Aqui não é normal. E aí, eu vou dar uma olhadinha no PSI. Aí, que beleza. 87. Pós-contração. O índice de pós-contração sistólica. Muito 1993. Exatamente. E uma coisa que chama atenção, Caio, o PSD aqui quase no limite, né? Quase no limite. Com um bullseye que, assim, teoricamente não ia levar isso, né? Mesmo abrindo um traçado. Ou seja, é tudo culpa desse segmento aí. Exatamente, olha o traçado. Quem mata é isso aqui, ó. Olha ele aqui, olha ele aqui, ó. Ó. Quem mata é a ponta. Que era para estar aqui embaixo. Que normalmente é quem salva. Era para ela estar aqui. Ela está aqui. Mas a gente é chato, né? A gente é chato. Eu sei que aqui tem pós-contração. Quem ainda tem dúvida em pós-contração, blog e aulas da Ecop Academy. As aulas do Caio. E vamos lá no trabalho miocárdico. Pressãozinha tranquila. Olha aí. Olha aí. Que bonito, hein? Bonito de se ver para nós, né? Essa aí tá de livro, hein? Esse tá. Esse é bonito. Olha O que só. a gente está dizendo que é bonito aqui, galera, é o seguinte: o coração dá o jeito dele. Então, ele tenta compensar trabalhando a base. Não é para ser assim. Ele inverte o padrão aí de trabalho. Se a gente fizesse o twisting dele, provavelmente no esforço, ele ia perder esse padrão da rotação apical. Boa, hein? Boa, Caio a gente vai falar de twist aí nos outros dias, falando vamos lá, cara, treinabilidade, padrão de doença. E é bem interessante essa parte de treinabilidade. Mas esse aí, ele provavelmente está invertendo, né? O padrão de toxicidade. Provavelmente está invertendo. E aí, cara, assim, eu sei que vai fugir um pouco, vai ter uma galera que vai acompanhar, mas quem não acompanhar, busque as aulas de hipertrabeculação e de treinabilidade. Quando você tem uma hipertrabeculação e o arredondamento daquela ponta, você vai ter uma diminuição do padrão de rotação apical. E isso acontece muito no treinamento e também em questões de doença. Nesse caso aqui, obviamente, a gente tem a doença porque o padrão de normalidade não é esse.
E esse cara tinha 90% de oclusão aí na descendente anterior. E é engraçado, né? Que essa turma aí do hormônio gosta de fazer trombose na DA. Eles perdem muito ponto. Eu tenho um paciente que perdeu ponto. Paciente de 35 anos, usando hormônio, CAT limpo, fez um CAT com delta T bem prolongado, provavelmente recanalizou espontaneamente, né? E foi trombo. E aí, conversando com um colega vascular, ele fala, cara, é trombose arterial periférica também. Peguei um que quase perdeu o braço, e aí você vai para hemato, ó, muito paciente fazendo TEP. Então, assim, tem que ter cuidado, né? E Acontece. tudo dentro da normalidade, um pouquinho fugindo aqui o trabalho desconstrutivo, né? Mas uma eficiência boa. Por isso que o cara, ele em repouso, ele tá bem, pô. A eficiência dele é boa em repouso, né? Em repouso ele tá bem. Até quando, eu não sei, né? Eu dei uma aula, Caio, você falou disso, é interessante. Eu dei uma aula aqui, tem um. Todo mês tem uma sessão clínica da Sociedade Carioca de Cirurgia Vascular, e a gente foi falar de hormônio. Os caras falaram exatamente o que você falou: trombose periférica, arterial pra caramba. Né, eles estão vendo Pô, muito mesmo. mudou o padrão, e principalmente isso, eles alertando sobre a questão da gestrinona, dos implantes. E foi bem legal a aula, cara. Foi bem legal. Mas voltando ao nosso caso, galera, assim, mais uma vez, se eu não tivesse strain, beleza, pode ir para casa, meu irmão, vida que segue. Não é nada. Exatamente. Então, assim, o strain fez a diferença em todos os nossos momentos aqui, né? Ele faz a diferença, né? É uma pena que a gente não pode usar em todo mundo, né? A gente tem uma limitação, João, porque assim, vida real, né? A gente precisa ganhar o nosso pão de cada dia. E aí o que eu escuto de muitos colegas é que às vezes eles até dispõem de equipamento, né? De máquinas que possuem essa tecnologia, mas não fazem porque a remuneração não tem ganho, né? O plano não cobre e tal. Mas veja, a gente tem que sair um pouquinho desse raciocínio de ser uma máquina de produzir, né? Então, assim, veja o impacto que um exame desse vai trazer para um paciente jovem. Imagina se esse cara infarta e perde essa ponta. Ele vai ter insuficiência cardíaca aí, com um prognóstico muito ruim, porque o cara é muito jovem. Ah, mas o plano não cobre e tal. Eu acredito que é até bom o plano não cobrir, é uma forma da gente se diferenciar. Agora, sim, é como você disse, né? Precisa de um investimento tanto intelectual para se atualizar, precisa de um investimento em equipamento. Se a gente for para a ponta do lápis, talvez realmente essa matemática fique um pouco complicada. Mas veja, a ideia aqui é ofertar um serviço de qualidade, um serviço que vai fazer com que você saia da média, né? Traga o seu exame para um patamar um pouco mais elevado. Não que a gente esteja dizendo que o que a gente faz nós somos os caras. Não, não é isso. Essa tecnologia já existe até há algum tempo, não é tão recente assim. Mas a gente precisa aplicar na prática. Veja a diferença que isso vai fazer. E a gente está falando aqui no contexto de uma única doença, né? De doença coronária, mas para hipertensão tem sua aplicação, para a parte de toxicidade por quimioterápicos, toxicidade por esteroide anabolizante, pacientes obesos, até por sedentário a gente consegue identificar padrão de alteração. Então, assim, é um mundo que vai colocar a ecocardiografia num degrau acima. Agora, isso só vai acontecer se mais pessoas comecem a fazer o exame para que o clínico ele saiba que isso existe, porque eu sou clínico, né? Eu passo consultório, então eu gero meus exames, mas a demanda livre que vem é muito pequena, porque o clínico não tem essa informação ainda, e só vai ter à medida em que a gente for disponibilizando esses resultados. Eu vou falar, além do pouquinho do Caio, tocando nesse assunto, eu acho que esse assunto é muito importante. Eu hoje realizo mais de 150 strain por mês.
Mas isso foi um trabalho de formiga, porque assim, você tem que fazer a pessoa acreditar que o exame, não acreditar, né? Entender que o exame vai ajudar ele, vai ajudar a conduta. E é diferente. Então, obviamente que eu não vou atingir todo mundo, mas eu vou atingir uma galera que quer ser diferenciada. E, cara, faz parte. Aqui a gente mostrou hoje uma total diferença de conduta a partir de uma técnica, né? Então, que tipo, como diz o nosso amigo Issan, que tipo de laboratório ecocardiográfico você quer ter, né? Você quer ter o básico ou você quer ter a oportunidade também de ofertar o outro lá, né? Vai vir, né? Se você começar a ofertar e mostrar que tem, beleza. E, assim, não poderia ser diferente, tendo em vista que o aluno da ECOP, ele já no primeiro dia de prática, ele já é apresentado ao strain, né, cara? Então, assim, e os laboratórios, pelo menos nos grandes centros, vai ter um equipamento que faz strain. Então, não existe hoje o porquê você não utilizar a ecocardiografia avançada. Foi É ótimo, isso. hein, Caio? Mais um caso que a gente vai ter que destrinchar e aprofundar depois. Esteroides anabolizantes, um tema que a gente adora. Isso aí. Eu sou suspeito para falar, porque realmente me pegou de jeito. A utilização de recursos avançados na ecocardiografia, pelo menos para mim, mudou muita coisa, assim, a forma de... Foi um divisor, né? Tanto para o entendimento da fisiologia, da mecânica cardíaca, como entendendo também o processo evolutivo de diferentes doenças. Então, assim, eu sou suspeito, porque eu gosto muito disso aí, estou estudando bastante para tentar aprender o máximo. E o mais legal é que no dia a dia isso faz muita diferença, né? Assim, eu tenho muito mais segurança na condição dos meus pacientes. Inclusive, já dei diagnóstico de ponto miocárdio, que é por causa de trabalho miocárdio. Então, assim, às vezes parece loucura, mas o método é bem sensível. É isso, galera. Então, acompanhe a gente, se inscrevam na Ecop Academy e participem do mundo, né, e da maior comunidade aí do Brasil viva de ecocardiografia, sempre em constante evolução, com a participação de todos. O que é mais importante, a participação do aluno acontece full time, o dia todo real. Valeu, galera. Abraço. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que você vai ver a gente. Valeu.